pessoal, tudo bem? Eu sou Verônica e no episódio de hoje eu vou fazer a resenha de Teto para Dois. Normalmente eu não leio muitos romances, esse daqui foi um dos primeiros que eu li esse ano. Então, eu gostei muito desse livro, então eu resolvi fazer a resenha dele, porque eu achei que é um livro um pouco diferente dos romances convencionais. Antes de eu continuar esse vídeo, por favor, vou pedir para vocês deixarem um joinha e se inscreverem no meu canal para ter mais conteúdo como esse chegando na sua casa. Bom, o Teto para Dois, ele conta a história da Tiff e do Leon. A Tiff é uma assistente editorial, então ela faz livros do estilo do it yourself, ou seja, faça você mesmo. Então ela edita livros de tricô, de marcenaria, enfim, de coisas, de hobbies de pessoas. E ela faz isso com o maior prazer, porque ela tem muitos hobbies e ela personaliza as próprias roupas e tudo mais. Então, ela trabalha com o que ela gosta, só que ela ganha muito mal por isso. Então, ela precisa arranjar um apartamento para alugar em Londres que seja menos que 500 libras por mês, o que aparentemente é muito barato. E aí, antes ela namorava com o namorado dela, com o ex-namorado dela, e aí eles acabaram terminando e ele pede pra ela sair da casa dele. E esse ex-namorado, a gente vai ver ao longo da história que ele é um ex-namorado muito tóxico, assim, ele fazia uma espécie de abuso psicológico com ela que chama gaslighting. E o gaslighting é um tipo de manipulação e um abuso psicológico em que a vítima, ela começa a acreditar que ela é a culpada de tudo, que ela é a louca da história e que os papéis ficam totalmente invertidos, assim. Então, ela começa a duvidar de si mesma, a duvidar da própria sanidade mental. E a Tiffany, né, ela acaba passando por isso. Só que ela não se dá conta inicialmente. Então, no início do livro, a gente não sabe desse detalhe. E, na verdade, por muito tempo no livro, a gente vai acompanhar ela descobrindo que ela foi vítima de gaslighting. Porque é um tipo de manipulação tão sutil, ele é tão bem feito, na verdade, que a vítima nem percebe que ela está sendo manipulada. Então, é bem triste, assim. É um dos tipos de abuso mais perversos que eu acho. Justamente porque você faz com que a outra pessoa pareça louca, que a outra pessoa duvide da própria sanidade mental, sendo que o abusador tem plena consciência do que ele tá fazendo. Então, sabe aqueles bonequinhos de corda? É meio isso, assim. Eu fico pensando, eu tenho essa imagem quando eu penso em gaslighting. Já o Leon é um enfermeiro e ele trabalha no plantão noturno de um hospital que é meio que de cuidados paliativos. E ele trabalha de segunda a sexta no plantão noturno e ele tem os fins de semana livres. Nos fins de semana, normalmente ele passa com a namorada dele, que é a Kai, e ela não é uma pessoa abusiva, mas o relacionamento deles já estava indo meio que bem morno. Então, só que os dois ainda não tinham percebido muito bem isso. Então, eles continuam nesse relacionamento por comodidade. O Leon, ele é um cara extremamente gente boa, assim. Ele é super legal. Ele é um romântico insaciável. Ele é, tipo, um cara boa praça. E, tipo, ele tem poucos defeitos. Um dos defeitos dele é ser um pouquinho antissocial. E ele é mais introvertido e ele é bastante inseguro. Então, ele tem problemas de autoestima, assim, dá a impressão. Já a Tiff, ela tem também problemas de autoestima. Ela foi vítima desse gaslighting, então a autoestima dela tá toda quebrada, tá toda lá embaixo. Dá a entender que ela poderia ser uma modelo, porque ela é super alta e magra, enfim. Mas ela trabalha como assistente editorial e ela serve de modelo para uma das escritoras dela, que é a Catherine, que é uma escritora que faz crochê e tricô. Bom, os dois, eles são
meio que obrigados, vai, a dividir um apartamento. O Leon coloca o apartamento dele para alugar durante as noites e aos fins de semana, porque o irmão dele foi condenado por um crime que ele não cometeu e ele tá precisando de mais dinheiro para contratar um advogado para a causa do irmão. Então ele resolve sublocar o apartamento dele, e a Tiff, desesperada para ter um lugar por menos de $500 para dormir, ela resolve aceitar esse acordo aí dele e eles vão morar na mesma casa e na mesma cama, porque só tem uma cama no apartamento, então eles vão acabar dividindo a cama. Ela vai dormir durante a noite e ele vai dormir durante o dia. É meio clichê, tipo, mas mesmo assim é um clichê muito bem trabalhado, porque não é que eles dividem o apartamento em horário normal e os dois estão no apartamento à noite e eles começam a ter um romance. Não, eles não se veem por meses, mesmo dormindo no mesmo quarto, na mesma cama e dividindo a casa. E eles começam a se comunicar por post-its. Então, eles começam a deixar bilhetinhos um pro outro em post-its. E isso lembra muito cartas de antigamente, e aí, sei lá, me remeteu cartas para Julieta e coisas do gênero, assim. Eu achei bem legal, uma ideia meio retrô, mas que às vezes a gente sente falta disso nos dias de hoje, que é esse romantismo um pouco mais raiz, assim. E aí, o Leon, ele só tem um defeito no livro pra ele, que eu achei, que ele parece Superman. Tipo, ele tem defeitos, ele não é um personagem raso em termos de... ele é um herói da história que só tem qualidades e zero defeitos. Não, ele tem defeitos. Ele é um pouco inseguro, ele tem uma autoestima um pouco baixa, ele é um pouco antissocial, um pouco introvertido, ele fala pouco, ele é mais reservado. Então, assim, ele tem defeitos. Ele é um personagem relativamente simples. Mas qual que foi o problema que eu vi no livro? O problema é que durante a semana, de segunda a sexta, ele trabalha no período noturno, ele faz o plantão da noite. E de fim de semana, ele leva uma vida relativamente normal, de uma pessoa normal. O que eu achei um pouco estranho, porque assim, se fosse eu que estivesse trabalhando de segunda a sexta no período noturno, eu ficaria o pó no fim de semana, tipo, ou eu continuaria meio que no mesmo ritmo biológico de estar acordada à noite e dormir durante o dia. Mas o Leon não, inclusive ele viaja, ele faz outras coisas no fim de semana que parecem de uma pessoa normal, que leva uma vida normal diurna. Então, eu só tenho esse defeito para esse livro. De resto, todos os clichês foram muito bem trabalhados, assim. A Tiff, ela tem esse problema de ter um ex-relacionamento abusivo, então, só que ela vai descobrindo isso ao longo do livro, então é bem interessante acompanhar essa parte psicológica da Tiff, justamente porque quem já foi vítima de gaslight sabe que é bem assim mesmo. No início a gente nega e a gente não percebe, e não adianta outras pessoas falarem, é uma coisa que você tem que notar por si mesmo. Outras pessoas falando podem até te ajudar, mas às vezes você fica com mais raiva da pessoa que falou do que, tipo, ajuda. Então, as coisas meio que se resumem a você perceber e você tomar uma atitude em relação a isso. E é justamente o que esse livro traz. Então eu achei que a parte do gaslighting e desse relacionamento abusivo foi muito bem trabalhada, o que era uma coisa que eu não estava esperando num livro de romance clichê. E eu achei muito legal por justamente ele trazer esse tema, que é tão interessante e eu acho que é pouco debatido, assim. Então, pra mim, tá de parabéns. Teto pra 2, Beth Larry. Tipo, já entrou no meu coração, porque trouxe um tema que é de saúde mental e que eu gosto bastante, que é esse de gaslighting. Então, eu gostei muito do livro, a narrativa é bem fluida. Um outro ponto que eu achei um pouco ruim no livro, mas que não chega a ser exatamente um problema, é que ele tem dois tipos de diálogo. Então, ele tem tanto diálogo com travessões, normal, igual a maioria dos livros, mas ele também traz algumas vezes uns diálogos que fala eu, 2 pontos.
E aí o que a pessoa falou. E aí depois, às vezes, tem pessoas que eles não sabem o nome, né? Porque o romance é todo trabalhado em primeira pessoa, ou na visão do Leon, ou na visão da Tiff. E às vezes eles não sabem o nome do cara que tá falando. Então, às vezes, eles chamam o vizinho de o homem esquisito do quinto andar. E aí aparece o homem esquisito, tipo... Às vezes é tão longo esse nome que você se perde, assim. Quando começa a fala, você se pergunta o que estava acontecendo. Então, só esse detalhe que eu achei um pouco confuso nesse livro. Pra mim, podia ser tudo com travessão. Ou tudo eu, 2 pontos, e, sei lá, fulano, 2 pontos. Mas de uma forma só, acho que ficaria um pouco menos confusa. Mas tudo bem, tipo, não chega a ser um problema, tipo, de que não dá pra compreender o livro por causa disso. Mas é só uma questão. De resto, eu achei a história muito bem desenvolvida, então eu super recomendo. Eu, inclusive, fiquei com vontade de ler A Troca, que é o segundo romance da Beth O'Leary, que aparentemente as pessoas falam muito bem também, pelo que eu vi as críticas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar o joinha e de se inscrever no meu canal, que me ajuda bastante. Muito obrigada e até a próxima!